Nesse vídeo você vai conhecer melhor o Risa Terrax e também se informar do porquê que teve essa recente queda de rendimentos, mas claro, para entender bem, a gente precisa conhecer melhor em detalhes a estratégia de investimento do fundo. E eu escutei muita coisa aí absurda sobre o que é que tinha acontecido, além da gente falar sobre algumas lendas, e críticas envolvendo o fundo e também a gestora. Deixa eu começar logo com a gestão do fundo, tá? A Risa Asset, ela é uma gestora que tem mais de 13 bilhões de reais sobre gestão, uma equipe aí de 55 profissionais, divididos aí em 9 equipes, 12 fundos aí sobre gestão, 4 deles são listados. É uma gestora que tem um bom histórico aí de crescimento nos fundos. Esses FIIs aí, de modo geral, sendo bem sincero, não tem problemas com a gestão. Na verdade, a única coisa que a galera costuma reclamar, não gosta muito, é que reza a lenda que a maioria dos fundos do Risa tem a característica de soltar relatórios apenas trimestrais. Porém, apesar das reclamações, apenas o Risa Action tem essa modalidade de divulgação de relatório trimestral. Ele, em questão, é um fundo de tijolo da Risa, tem locatários de 10 anos aí, contratos de 10 anos, só um imóvel em Minas Gerais que tem um contrato aí de 5 anos. Bom, esse fundo, especificamente, não é um fundo que tem ali movimentos constantes, por isso talvez a gestão não ache necessário relatórios mensais. Tanto o Risa Terrax, que é o nosso foco aqui hoje, como os outros fundos, o Risa Akin, o Risa Fiagro, tem a modalidade de relatórios mensais. A gestora tem como fundador aí o Daniel Lemos, que tem uma experiência grande aí, um currículo bem extenso, ele já foi até da XP. O principal nome da gestão, sem dúvida nenhuma, é o Paulo Mesquita, que é um ex-executivo aí do Itaú, personalité, para ser mais específico, que trouxe aí boa parte da equipe dele. Tem como expertise principalmente o setor agro, não é à toa que a Risa ela é uma gigante do setor financeiro quando se trata do agronegócio, porém não é um FIAGRO, é um fundo de classificação pela Ambima como híbrido, que tem como foco o imóvel e não diretamente a cadeia produtiva do agronegócio. O Risa Terrax ele tem uma estratégia de investimento em arrendamento de terras agrícolas. Para quem não está familiarizado com o termo, o arrendatário é o dono do imóvel que vende e se torna inquilino. Tem um aluguel ali combinado entre as partes, mas que são regulados por lei. Agora, focando na estratégia do fundo, basicamente, o produtor de médio e grande porte ele demonstra interesse em arrendar. O fundo ele compra as terras, o produtor se torna inquilino da fazenda e ele passa a ter ali a preferência depois na compra das terras. Dependendo do tempo, as terras se valorizam. Caso o inquilino ele não queira exercer a preferência dele na compra do imóvel ou na renovação do contrato, o que é bem raro, o fundo ele vai lá e vende dependendo da oferta. Ou o fundo pode locar para outro produtor rural ou instituição, ou até fazer uma venda, como eu estava falando antes. Esse modelo que eu estou aqui explicando de forma bem simples para todo mundo entender, ele é chamado de Sale and Leaseback, onde o dono ele vende o imóvel para um fundo, uma instituição financeira e se torna inquilino dele. A outra modalidade é o Buy to Lease. Nesse caso, é o imóvel comprado a pedido do futuro inquilino, ou seja, existe uma diferença grande apesar da tradução ser quase a mesma. No Sale and Leaseback, que é a tese de investimento que o fundo mais tem exposição, o produtor vende as terras para uma empresa do setor imobiliário ou financeiro, se financia e já é convertido como um inquilino do imóvel. Isso ajuda o produtor ou uma empresa dona de vários ativos rurais a se financiar para uma expansão ou até melhorias operacionais ou se manter em ciclos ruins também, isso acontece. Mas ele tem ali ainda a preferência na compra do imóvel em um fim de contrato ou renovação. Indo já para a carteira de ativos do Risa Terrax, nesse caso as propriedades, ou fazendas, como você preferir, ao todo são 14 ativos, como você pode ver aí. O prazo de arrendamento é acima de 10 anos, são bons arrendatários, dado as pesquisas que a gente fez aqui, Os ativos estão localizados em lugares extremamente estratégicos para as culturas. Mato Grosso tem a maior concentração por localidade, depois vem Goiás, Maranhão e tem uma também no oeste da Bahia, um lugar que é muito usado para o plantio de soja. É importante levar
a localização desses ativos em consideração, porque quanto mais estável for o clima na região onde está a fazenda, melhor são as expectativas de previsão de safra. Eu nem preciso especificar o quanto esses estados aí são estratégicos em questão de clima e demografia para o plantio de soja, milho, cana-de-açúcar, feijão, algodão, sorgo, que, para quem não está familiarizado, é um cereal muito usado para ração animal, né, no Ocidente, mas em muitos lugares do mundo ele é consumido também como alimentação humana. Enfim, as terras mais caras estão ali no Mato Grosso, todas têm a opção de compra para o arrendatário. Já expliquei isso no início, né, quando eu falei sobre os tipos de características dessas terras de investimento do fundo. Todas as culturas das fazendas têm como o foco, primeiro vem soja, depois o milho, né, que são as commodities agrícolas mais resilientes no preço internacional. Só a Fazenda Sorriso, no Mato Grosso, que tem a maior parte em cana-de-açúcar. Grande parte das fazendas também cultivam sorgo, na maioria, né, como terceira opção. Depois vem o algodão e depois vem o feijão. Uma coisa que me chamou muita atenção é a procura do fundo por imóveis, né, para fazer land equity, que é o crédito não monetário, onde o foco é a valorização das terras para obter ganhos futuros. É algo que é novo no Brasil, mas em economias mais fortes e não socialistas, né, porque ali a terra não é de ninguém, é do Estado, esse tipo de negócio é bem comum, né, e lucrativo para ambas as partes. Sabemos que terras são recursos finitos e, consequentemente, escassos com o crescimento da população. Se formos falar em demografia, então é algo que é mais do que lógico que deve ter sim valorização. De qualquer forma, as terras do fundo tendem a ter valorização, principalmente em uma análise de mercado levando em consideração o valor por hectare. Outra coisa importante em um fundo imobiliário que tem uma tese de investimento no agronegócio, mesmo que seja aí de uma maneira indireta, como é o caso do RISA Terrax, nesse caso o fundo não tem aí nenhuma alocação na cadeia produtiva, e sim imóveis, mas acompanha os segmentos agregados pelos locatários, dados de safras, o que é muito importante para poder o fundo ter aí sempre 2 passos à frente, para ter ali uma boa gestão. O fundo tem 94% do patrimônio alocado, que é ali 1 bilhão e 666 milhões, um pouquinho a mais, né? 6% está em caixa, o que é ótimo, mas eu sinceramente achei que poderia ter ali mais dados, né, nos relatórios, o que me custou muito tempo de pesquisa do que eu pensei que iria passar, para ter mais informações completas e robustas para vocês, né? Inclusive, se ainda não deu like, já não perde tempo, se inscreve também. Mas enfim, mês passado o fundo ele tinha ali R$ 96,55, né, de valor patrimonial por cota. O patrimônio teve ali um leve aumento, agora está ali em R$ 97,31, pagou um yield nos últimos 12 meses, no caso, o ano passado, né, estamos em janeiro, de 15%, sendo cotado até esse momento da gravação ali quase R$ 96, bem próximo do PVP, mas também ali com leve desconto. Agora, eu vou aproveitar esse gancho sobre os dividendos e tal para poder explicar o porquê dessa queda de proventos. Afinal, muito vem se falado na internet e até comentários de que a gestão não explicou o porquê. E tem muita gente confusa aí. Mas teve fato relevante lá em 2021 explicando o porquê de os rendimentos teriam ali um aumento em R$ 1,25, né? Algo que não era nada normal para o fundo. Afinal, ele é de 2020. E já sabendo da estratégia, fica bem mais fácil a compreensão. É o seguinte, no fim de 2021, o fundo fez ali uma aquisição em conjunto com outros produtores rurais, o chamado Land Equity. Foi adquirido ali ativos geridos pela Brookfield, que é uma gestora canadense que tinha ali fazendas aqui no Brasil. Posteriormente, né, o fundo vendeu os ativos desse Land Equity, ou seja, a elevação dos dividendos para R$ 1,25 veio por meio do lucro da operação de compra e a posterior venda. Não foi malgerência ou pelo momento econômico ou alguma outra teoria aí. Então, teve as projeções ali de dividendos conforme os pagamentos vinham sendo feitos ali para o fundo, sem novidade. O problema é que não foi algo muito repercutido no mercado, né? E por isso muita gente bacana aí, tá, que passa informação,
não teve acesso ali às informações por estar acompanhando o FII ali há pouco tempo. Acredito que não foi nada de má fé, não. Agora, mudando de assunto, apesar de ser um fundo aí de 2020, ele só teve ali 2 emissões de cotas, uma cautela enorme na crise, porque é um fundo que precisa de bastante capital, dado a tese de investimento dele, é lógico, né? O RISA Terrax, ele tem ali um benchmark de CDI mais 4,1% a 5%, né, no médio prazo, em questão de horizonte de retorno alvo bruto. É de 15%, o fundo chama bastante a atenção aí, né, na rentabilidade alvo dele. Lembrando que essa rentabilidade leva em conta a estratégia do fundo, que eu acho até bem conservadora. Se a gente pôr na balança aí o Land Equity, o Sale and Leaseback e também o Buy and Lease, né, que eu expliquei anteriormente essas teses aí. Bom, agora a gente vai para a choradeira, a hora do corte fácil tramontina. O fundo tem uma taxa de ADM de 1,25% ao ano, não é alta, né? E uma taxa de performance de 20% sobre o QECD, CDI mais 2. Pegadinha do malandro? Nem tanto. É uma categoria nova de fundo imobiliário e precisa, além de uma expertise muito grande, ter um acompanhamento maior, né, em ciclos internos e externos, tanto econômicos quanto também de safra, o que é muito importante. Outra coisa, profissionais do mercado aí com experiência no agro não têm aí as pencas. Por isso, esses fundos ligados ao agro, ou FIAGROS, né, propriamente dito, têm essas taxas abaixo do benchmark, né, sempre para manter ali aquele equilíbrio da galera, né? Mas conforme esse segmento de mercado vai crescendo, acredito que isso tende a diminuir, lógico, né? Afinal, os investidores olham muito para as taxas, né? Isso acontecia também nos fundos imobiliários de tijolos. Quanto mais concorrência, melhor as taxas. A administração é do Banco Genial, conhecido pela Genial Investimentos, e a gestão, como eu falei no início, expliquei bastante, tá, sobre a galera, da RISA 7. E aí, você é cotista do RZTR11? Ficou confuso sobre as quedas de rendimentos? Teve aí explicações bacanas? Ou você só tinha interesse em conhecer o fundo melhor? Deixa a sua opinião aí e a sua experiência como cotista também. Não esqueça de sentar o dedo no like aí, se inscrever e ativar o sino de notificações, porque os acumuladores têm preferências nas sugestões e até mudança de dinâmica aqui do canal. Na descrição aí, tá? Eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativos, ganhos e prejuízos. Tudo fica bem detalhado e de maneira profissional e interativa. E assim como me ajuda, eu acredito que vai te ajudar também. Não sou o dono, estou deixando aí porque eu acredito que vai te ajudar. E falando nisso, a declaração de imposto de renda ficou muito mais fácil de fazer exatamente pela organização que você tem e para quem paga a DARF, né? Não pode se esquecer disso, mesmo que tenha contador, é uma mão na roda. Valeu, um grande abraço e até a próxima.